Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje um vídeo da série Do It Yourself, faça você mesmo. Mas primeiramente eu gostaria de agradecer, a marca que alcançamos recentemente, passamos aí dos 500 inscritos. Hoje estamos com 543 inscritos, aproximadamente aí 15 mil visualizações, mais de 1.200 horas aí, de visualização. Então agradecer a cada um desses inscritos, por estar acompanhando, por se inscrever no canal, por participar. Tá? Só assim a gente consegue continuar com esse trabalho que a gente vem fazendo, ou seja, divulgar conhecimento, aprender com vocês, compartilhar informações, e realmente se divertir, porque a eletrônica é uma ciência, que nos diverte muito. Tá? Hoje a gente vai fazer um circuitinho, tá? Apesar de muito simples, tá? Eu gostaria de falar um pouco da teoria dele. A gente vai falar aí do maravilhoso e versátil aí 555, um CI 555, A gente já tem alguns circuitos realizados com eles aí. Vou estar colocando o link, para vocês entenderem um pouco a explicação desse maravilhoso CI e mostrar para vocês, esse circuito que é a minuteria, tá? Um circuito muito prático e muito interessante, tá ok? O circuitinho está aqui montado, Vou preparar a bancada e a gente já volta. Difícil de acreditar, gente? Mas dentro desse circuito aqui, tá esse circuito aqui, Ou seja, dentro do 555 é isso aqui que a gente tem, Realmente é um componente muito versátil, com uma quantidade de aplicação infinita, tá? Então, hoje o que a gente vai fazer? A gente vai montar esse circuitinho, tá? Um circuitinho bem simples, Ele é uma minuteria, Mas nada mais é do que um temporizador, tá? Ou seja, ele conta um intervalo de tempo, que é determinado pela relação desse resistor, eu digo desse porque é os dois, mais esse capacitor, tá? E posteriormente, eu vou mostrar aqui para vocês, apesar daqui estar explicando detalhadamente como ele é por dentro, aqui é um diagrama de blocos, tá? Eu vou tentar explicar para vocês como é que ele funciona, como é que esse circuito funciona, tá? De uma maneira mais didática possível. Bom, primeiramente vamos lá para o circuito, tá? O circuito é bem simples, É composto aí de um 555, ele está na configuração monoestável, tá? Nós já usamos ele anteriormente, mas na configuração astável, ou seja, como oscilador, Ele gera uma forma de onda quadrada, E através dele a gente pode criar geradores de sinais, geradores de pulso, Nesse caso, ele está na configuração monoestável, Ou seja, a configuração de temporizador. Ele tem um botão de disparo, ele tem aqui uma rede RC que a gente chama, que determina o tempo, em que fica ligado. Eu coloquei aqui um LED para sinalizar, tá? E também eu criei um drive aqui, com transistor, um PD139, para a gente poder ligar um relé, e uma lâmpada, que está aqui. Opa, caiu ali. Uma lâmpada que está aqui, com o relé, a gente vai mostrar também, Mas por enquanto eu só vou mostrar com o LED para vocês entenderem o funcionamento do circuito. Bom, vamos lá. Está aqui o circuito então, É um circuito bem simples, conforme eu falei. Muitos poucos componentes, evidentemente além do 555, Então vamos lá. Acionar a fonte, eu estou alimentando com 9 volts, tá? Então o que acontece, gente? Eu estou com o potenciômetro aqui no mínimo. Então eu tenho uma relação aqui, ó, de um potenciômetro de 4K7, tá? E deixa eu tirar esse papel de baixo aqui. E um potenciômetro de 500K. Então significa o quê? Quando eu tiver com esse potenciômetro no mínimo, ou seja, zerado praticamente, quase que zerado, eu tenho, um resistor de 4K7 que vai carregar esse capacitor que eu tenho aqui, que é de 100 microfarads, Conforme eu for aumentando, esse virando o potenciômetro aqui, eu vou aumentando a resistência, e lembrar que eu sempre estou somando, com a resistência de cima. Então o mínimo é 4.7 e o máximo seria os 500 mais o 4.7, que daria 504.7.
Então é o seguinte, gente, a fórmula para você determinar o tempo, né, que o LED ou a lâmpada vai ficar acesa é simples, tá? Tempo é igual 1,1 vezes o valor da resistência vezes o valor da capacitância, tá? Lembrar sempre que o tempo, né, o resultado dessa conta vai dar em segundos, a resistência tem que ser sempre em ohms, tá? E a capacitância sempre em farads, tá? Então lembrar, por exemplo, microfarad, né? Micro é elevado a 10 a menos 6, tá? Então seria sempre colocando o valor 100 vezes 10 menos 6, né? Se fosse milimicro pico, seria menos 9. Se fosse nano, menos 12. Sempre lembrar dessa regra matemática, né? E se caso, por exemplo, você tiver o capacitor, né? Resistor é mais fácil de encontrar. Então uma fórmula aqui para você determinar o valor da resistência em função do tempo que você quer. Então é o seguinte, eu tenho um capacitor e tenho o tempo que eu quero, né? Para você achar o resistor que você precisa, usaria essa fórmula. E esse circuito, tá? E o outro que eu vou estar explicando, eu vou disponibilizar para vocês. Então o que eu fiz, gente? Com essa fórmula aqui eu calculei o que, né? O tempo mínimo, tá? O menor tempo seria o que, né? Esse potenciômetro zerado, né? Como tá aqui, somente esse valor mais o capacitor. Então tá aqui 1,1 vezes 4,7, que seria só ele, vezes 100 microfarads. Deu um tempo aqui, gente, de 0,517 segundos, ou seja, 500 milissegundos, meio segundo, tá? No tempo maior, o que é? O valor total do 500 mais o 4,7. Então tá aqui 500, né, mais 4,7, que dá 504,7. Então fazendo a conta, deu 55 segundos, tá? Então esse temporizador que eu montei, ele vai de um tempo de meio segundo, né, até praticamente 1 minuto, tá, gente? 55,51 segundos, né, 1 minuto é 60, tá? Então praticamente até 1 minuto, tá? Por que eu coloquei um resistor variável aqui? Que você vai escolher o tempo que você quer, né? Só para mostrar que a gente variando, né, a gente vai chegar no valor que a gente quer. Então é o seguinte, se eu pegar, por exemplo, um resistor aqui, vai de 560K, né, 560 valor comercial, 560 e colocar aqui, eu vou estar próximo, né, de 1 minuto, né? Mas eu fiz questão de colocar isso aqui para mostrar para vocês que a variação, né, da resistência vai variar o tempo com que o LED fica aceso, tá? Lembrar, né, que os resistores, né, e os capacitores têm uma tolerância, né, geralmente é em torno de 5%, mais ou menos 5%, então o valor dele, né, por exemplo, de 500 pode variar 5% para cima ou 5% para baixo, tal qual o capacitor. E isso vai interferir evidentemente no valor preciso aqui, tá ok? Então vamos lá, vamos alimentar o circuito aqui, eu vou colocar no mínimo, tá? Então tá alimentado o circuito. Então tem o meu botão de disparo aqui, né? Vocês vão ver que ele vai ficar aceso, né? Depois eu vou ligar a lâmpada, né, para mostrar para vocês. Um intervalo muito pequeno, ó. Disparei, já apagou, ou seja, aquele meio segundo meu já contou, né? Então conforme eu vou aumentando aqui o valor, vai aumentando, né, o valor que ele fica, o tempo que ele fica aceso, ó. Mais um pouco, ó. Já demorou um pouco mais. Então conforme eu vou aumentando, né, eu vou determinando a relação de tempo que eu quero. O capacitor é o mesmo, porém o resistor eu estou aumentando o valor dele, né? Vamos lá. Aumentei mais um pouco, ó. Tá vendo? Ó? Vai para alguns segundos já. Então conforme eu vou aumentando, né, eu vou aumentando, né, esse tempo, né, que é de carga do meu capacitor. Até eu chegar ao máximo aqui, eu não vou esperar esse 1 minuto, até, mas vou disparar para vocês. Enquanto eu falo, vocês vão ver o tempo, né, que ele vai ficar aceso, que é aproximadamente, tá, esses 55 segundos, né, ou 1 minuto, vamos dizer assim. Né? Tudo isso em função dessa relação e dessa fórmula, né? Tempo é igual a 1,1 vezes resistor em ohms e capacitor em farads, tá? Então ele vai continuar aceso ali enquanto a gente está falando, tá? Eu estou mostrando aqui para vocês, né, até essa parte aqui, ó, né? Ou seja, somente com o LED, certo? Então a saída dele aqui está disparando o LED, né? O botão de disparo, né, continua aceso para dar 1 minuto. E aqui, gente, eu montei um drive, né? Ou seja, um drive, o que é? É um circuito de potência para poder acionar o relé, porque diretamente a saída dele não suportaria acionar o relé. Então a gente cria um chamado circuito drive, né? Um circuito aí que consegue aumentar
a corrente que eu vou manipular, né? Então eu coloco um resistor de 10K, né? Polarizo a base, né, do BD139 e ele por sua vez vai ligar o circuito. Ela desligou, tá? Então é aproximadamente 1 minuto, gente, tá? Evidentemente eu não vou nem colocar um cronômetro aqui, mas vocês viram que enquanto eu estou falando é o tempo do disparo. Ao passo que se eu voltar aqui, ó, né, vai ser aquele meio segundo, né? Eu ligo, ele já desliga, né, praticamente. Um pouquinho que eu aumente, eu ligo, ele demora um pouquinho mais, né? Mais um pouquinho, né? Fica um pouquinho mais. Aí eu vou aumentando de pouco em pouco, lá, e ele vai ficando um tempo maior. Por quê? Porque eu aumento essa relação entre capacitor e resistor. Tá ok? Agora vamos para uma parte teórica, né? Até o título eu coloquei minuteria e teoria, justamente para mostrar como é versátil, tá? Esse circuito integrado, né? Esse 555, e mostrar para vocês, né, o funcionamento dele. Tem um outro vídeo que eu fiz uma prévia, né, mostrando, né, a teoria de funcionamento, né, mas na configuração astável, tá? Agora vou colocar aqui e vou mostrar para vocês na configuração monoestável. Tá aqui o circuito monoestável, né? Eu vou colocar para vocês algumas convenções de eletrônica digital, tá? Não é o foco, tá? Mas posteriormente, quando a gente começar a falar um pouco mais sobre eletrônica digital, a gente vai conhecer, né, o que é o flip-flop, tá? Mas eu vou dar um conceito básico para vocês aqui. Um item que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte. Esse é o datasheet do 555, né? Dentro dele aqui, ó, existe uma rede resistiva, tá? Um divisor de tensão. Então tá aqui, ó, R3, R4, R5, tá? Atentar o seguinte, eles têm o mesmo valor. Não sei se dá para ver aqui, é 5K, 5K e 5K, né? Os três dos mesmos valores. Então é o seguinte, tá? Aqui, ó, o que está em amarelo aqui, né, é o CI, tá? É isso aqui com os terminais. Então tá lá, terminal 1, 7, 2, 6, 5, 8, 4 e 3, né? A gente já falou do que é cada um deles, né? Então dentro dele, tá? Esse aqui é um diagrama de bloco, né? Seria isso aqui, tá? Mais resumido para a gente entender o funcionamento. Mas basicamente, tá? Ele é um flip-flop, tá? O flip-flop, gente, o que é? Ele é um dispositivo, né, que ele tem uma entrada de 7 e uma entrada de reset. Significa o quê? Quando eu setar, né, eu tenho uma saída positiva, e quando eu resetar eu tenho uma saída negativa, tá? Mas todo flip-flop ele tem duas saídas. Ele tem uma saída chamada Q e uma saída chamada Q invertida, né? Então quando eu mando setar, a saída Q é 1 e a saída Q barra é 0, porque ela é invertida, tá? Quando eu mando resetar, a minha saída Q é 0 e a minha Q invertida é 1, tá? Então eu coloquei aqui, ó, o reset, Q é 0, Q barra, que é a saída que eu estou usando, é 1. Quando é setado, né, Q é 1 e Q barra é 0, que é a saída que eu vou usar, tá? Aí na entrada do set ou reset eu tenho dois comparadores, tá? Comparadores de tensão. Tem um vídeo, eu vou deixar depois na descrição do vídeo, né, um link lá, que eu falo sobre sensor de temperatura. Eu uso o LM35 e lá a gente tem um conceito muito bom de comparadores de tensão, tá? É um amplificador operacional que faz comparação de tensão, tá? Então só para a gente conceituar aqui, tá? Quando eu tenho uma tensão, tá, de referência na minha entrada inversora ou entrada negativa, né? Quando o valor for maior que essa minha referência, eu ligo minha saída. Ao passo que quando eu tenho, né, uma referência na minha entrada não inversora, quando eu tiver um sinal menor, tá, que a minha referência, né, eu ligo a minha saída, tá? Então são convenções. Dentro aqui, tá, eu tenho um transistor, tá, que ele está ligado na configuração de coletor aberto. O que significa? Esse é o coletor do transistor, né? Pode ver que o coletor dele é o pino 7. Né? Então se não tiver nada ligado, ele é um coletor aberto, ou seja, o coletor do transistor está esperando receber algum sinal, tá ok? A base está aqui, polarizada aqui, eu vou explicar, né? E o emissor dele está jogando diretamente para o terra, né? Lembrar que essa faixa amarela que eu coloquei é a limitação do CI, o restante é circuito externo. Então pode ver, né? Tirando aqui a parte da saída aqui, que não muda nada não, tá gente? Ó, se você olhar aqui o pino 6, tá? O pino 7, então eu tenho aqui, ó, pino 6 e pino 7. O que eu tenho? Um resistor, que seria essa rede,
e um capacitor, né, que seria esse aqui, tá? O pino 1 está ligado aqui no GND, né? O pino 8 está ligado no VCC, tá? O pino 4, gente, ele é um pino de reset do flip-flop, tá? Só que ele reseta, tá? Com um pulso negativo, tá? Como ele está constantemente ligado aqui no VCC, significa que eu não vou resetar ele nunca, tá? Ou seja, eu não vou resetar o meu temporizador, tá? Que não é o caso aqui para o que a gente quer, tá bom? Então vamos lá, vamos tentar explicar agora primeiro a respeito da rede resistiva que eu coloquei, né? Eu tenho um vídeo também que fala sobre divisor de tensão, tá? Eu vou deixar o link também para vocês entenderem lá, se quiser um pouco mais de teoria. Então é o seguinte, eu tenho meu VCC ligado aqui, passa por R1, R2 e R3. Sendo os três do mesmo valor, no caso interno lá 5K, tá? Mas não importa aqui muito o valor, desde que os três sejam iguais. Significa o quê? Que eu tenho uma divisão de tensão, por eles serem iguais, né? Distribuída igualmente em cima de cada um. Então no caso do circuito nosso, a gente está alimentando com 9 volts, significa que eu tenho 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, né? Então se eu vier medir em cima só desse R3, eu tenho 3 volts. Se eu medir em cima de R2 e R3, eu tenho quantos? 6 volts. E se eu medir aqui, eu tenho os 9, né? Então vamos lá. Então nesse primeiro comparador aqui, né? A minha referência aqui é quantos volts? Ó, eu tenho aqui 3 aqui e 3 aqui, certo? Então ele está somando os 3 daqui com os 3 daqui, ó, tá nesse ponto. Então eu tenho aqui 6 volts, tá? 6 volts, gente, é 2/3, né, dos 9 volts da minha rede, tá? Lembrar isso, tá? E aqui nessa outra referência aqui, ó, né, eu tenho quanto? Somente o que está em cima, né, do R3. Então aqui eu tenho 3 volts, ou seja, eu tenho 1/3, né, dos meus 9 volts. Perfeito? Então vamos lá. Estando o meu circuito, né, sem nenhum sinal, significa o quê? Né? O reset não está funcionando, então eu não vou resetar meu flip-flop, tá? O meu coletor aqui, antes do coletor, aqui, a minha saída, tá? Lembrar sempre o seguinte, né? Quando a minha saída normal aqui estiver zerada, né? A minha saída invertida, ela vai ser 1, né? E quando tiver ao contrário, né? Aqui for 1, aqui vai ser 0, tá? Então, quando eu começo o meu circuito, significa o quê, né? Vamos lá, o primeiro comparador aqui para ver se eu estou resetado ou setado, né? Nesse momento a minha referência aqui continua e sempre vai ser 6 volts, né? 2/3 da alimentação, né? Qual a tensão que eu tenho aqui, ó, em cima desse cara aqui, né? Eu estou carregando meu capacitor, vamos ver, eu tenho uma tensão de R1 que vai para o capacitor, certo? Aqui, nesse meu coletor aberto, né? Eu vou ter a minha base polarizada, porque o transistor ele só conduz, gente, quando eu polarizo a base, né? Então vamos ver o sinal como vai estar aqui. Eu vou estar setado ou resetado a minha saída, né? Quando eu começo, eu ligo o meu circuito, né? A minha lâmpada, né? A minha saída, o meu LED, ele está apagado, né? Então de que maneira eu vou ter esse sinal? A eletrônica é muito dinâmica, gente, né? Então é o seguinte, a gente vai ver cada momento do funcionamento, tá? Primeiro momento, né? Vamos entender o primeiro momento. Liguei o circuito, tá? Vamos lá para o meu primeiro comparador aqui, tá? Lembrar que essa referência aqui não muda, né? O divisor resistivo está aqui, né? Então, no primeiro momento eu tenho 6 volts aqui na minha entrada inversora. Significa que quando eu tiver um sinal maior que os 6 volts aqui, eu ligo a minha saída, né? Aqui eu tenho 3 volts. Quando eu tiver uma tensão menor do que 3 volts aqui, eu ligo essa minha saída. Então vamos lá, primeiro momento, liguei. Perdão. Então eu tenho 6 aqui, ó, e a minha alimentação aqui está me jogando aqui, ó, né, a tensão de VCC, que é 9 volts, tá? Aqui é maior do que ali, eu ligo a minha saída que aciona o reset aqui, tá? Independente aqui, gente, de carregar o capacitor, já vou explicar aqui. Quando eu ligo aqui, lembrar que eu falei que é o momento, né? Quando eu aciono o reset, significa o quê?
a minha saída Q é 0, né, que não me interessa, e a minha saída Q barrado é 1, né? Então a minha saída aqui é 1. Quando aqui é 1, significa o quê? Né, no primeiro momento. Aqui inverte, aqui é 0. Inverteu, não liga o meu LED. Porém, eu polarizo aqui o meu transistor. Quando eu polarizo o meu transistor, ele conduz. O que, que ele está conduzindo? Ó, lembra que eu falei da tensão aqui, ó? Que ela vem para cá, que ela está carregando o capacitor? No primeiro momento não, por quê? Ele vem para cá, ó, como está polarizado, o que, que ele faz? Ele passa pelo transistor e vai para o meu GND. Tá? Então o que, que acontece? Ele não está carregando o capacitor. Se ele não está carregando, né, qual é a condição? Eu tenho 0 na minha saída. Né? O que, que acontece no momento que eu aciono essa chave? Né? Quando eu aciono essa chave, significa o quê? Nesse pino aqui inversor, estou colocando o quê? Ó? Eu estou colocando o meu GND. Por enquanto ele está positivo. Ó. Vem o VCC, os 9 volts, passa por R2 e está entrando aqui. No momento que eu aciono aqui, lembrar, gente, que eu não fecho o curto, tá? Porque eu tenho uma resistência aqui que me consome isso. Então, a partir do momento que eu aciono aqui, o que acontece? Isso aqui vai criar um pulso negativo, ele vai lá para 0. O que, que vai significar? Que aqui vai ser menor do que a minha referência. O que, que ela vai fazer? Ela vai setar a minha saída. Quando seta a minha saída, o que, que acontece? A Q1, a Q fica 1, que não me interessa, e a Q0, que é essa saída aqui, ela fica 0. Estando 0 aqui, ó, o que, que acontece? Primeiro, né, vai inverter o sinal, aqui é 1, vai ligar o meu LED. E aqui, né, ele deixa de polarizar a base do transistor. Se deixou de polarizar, aquela tensão que estava vindo por R1 e vindo por aqui, né, sem carregar o capacitor, né, ela deixa de vir para cá, porque eu não polarizei. O que, que ela começa a fazer? Ela começa a carregar o capacitor. Né? Aí o que acontece? A saída está ligada. Né? Enquanto mantiver isso aí, a saída está ligada. Quando é que eu vou resetar? Lembra que quando eu começo a carregar, eu começo lá, né? Vamos imaginar o seguinte, vai 1 volt, 2 volts, 3 volts. O de cima está comparando. Né? Lembra que eu falei, ó, aqui nesse ponto é o ponto de carga do capacitor. Então ele está carregando, né? 1 volt aqui é maior do que aqui? Não, então não reseto. 2 é maior? Não, não reseto. 6 é maior? Não reseto. Passou um pouquinho de 6, o que acontece? É maior que o 6? O que, que ele faz? Reseta. Reseta, coloca a minha saída Q barrado em 1. Colocando em 1 aqui, o que, que acontece? Polariza o meu transistor, para de carregar o capacitor, porque ele volta para aquela condição anterior. Aqui, sendo 1, inverte, passa a ser 0, o que, que acontece? Desliga a minha saída. Tá? Então esse, gente, é o fluxo, né, de funcionamento, né? Espero ter explicado da melhor maneira possível. Né? Mas esse basicamente, né, é o funcionamento, né, na configuração monoestável, né, ou temporizador. Tá? Então, conforme eu falei, o 555 é um circuito, né, muito versátil, né? Várias configurações, bastando a gente manipular, né, as ligações externas, os componentes externos ao circuito, né, ele tem um funcionamento excepcional. Tá? Lembrar que aqui dentro, gente, é tudo isso aqui, tá? Mas para entender isso aqui, esse é o circuito básico. Tá? Na configuração astável, tá, eu explico no vídeo que eu falei para vocês anteriormente lá. Tá bom? O que a gente vai fazer agora? Tá? A gente vai mostrar justamente ligando ele, né, com uma lâmpada agora. Então eu vou voltar o circuito aqui. Tá? Vamos ver se está tudo ligado certinho aqui. Vamos acionar de novo. Né? Vou deixar um tempo mínimo aqui, vou disparar só para ver ó, aquele tempo mínimo. Só que o que eu vou fazer agora? Né? Eu vou ligar uma lâmpada, tá? Lembrar que é através do relé, né? Então o que, que eu vou ligar? Né? Voltar aqui, ó. Eu vou ligar o 9 volts, né, na entrada do relé. Lembrar sempre de colocar um diodo de proteção aqui, tá ok? Então eu vou ligar o sinal positivo na entrada do relé. Então tá aqui o sinal positivo, né? Então eu vou ligar aqui, ó, no meu positivo, né? Certo? E a saída aqui, ó, né? Essa saída aqui, eu vou ligar no coletor do BD139, tá? O coletor do BD139 é esse pino aqui, ó. Perfeito? O que, que eu vou fazer? Quando eu acionar agora, ó, vai ligar o relé só, tá vendo? Ó? Olha lá, o relé ligou, ó. Tá vendo? Tá um tempo bem pequenininho, vou aumentar um pouquinho só. Tá vendo? Por quê? Porque eu não liguei a tomada lá ainda, né?
Só que na hora que eu ligar agora vai dar um clarão aqui, mas vamos lá. Quando eu ligo a alimentação desse circuitinho aqui, né, eu vou disparar. O que vai acontecer? Por aquele tempo pequeno a lâmpada vai acender, ó. Olha lá, ligou. Certo? Um tempo bem pequenininho. Vamos colocar um tempo um pouquinho maior. Alguns segundos, tá vendo? Evidentemente que se eu for aumentando aqui, vai aumentando o tempo, né? Nós já fizemos o teste com LED, né? Para acionar o LED basta um resistor em torno de 1K, né? Lembrar que a corrente de LED varia em torno de 20 mA, né? E eu coloquei a lâmpada agora, senão fica aquele clarão, tá? Mas simplesmente para mostrar para vocês, né, que através de um drive, num transistor, eu consigo acionar lâmpadas, né, e outros circuitos que eu queira temporizar, tá? Nesse caso a minuteria é usada onde? Geralmente, por exemplo, em corredores de hotéis, em corredores de prédio de apartamento, né? Então você precisa ou ter um sensor de presença, né, que a pessoa entra, ele liga, ou então você aperta, né, um interruptor e fica ligada por um determinado período, né? Lembrar que o tempo que você quiser, você calcula através dessa relação, né? Vou disponibilizar todos esses comentários, né, essas anotações que eu fiz aqui para você, né? E você determina o tempo, né? Eu coloquei aqui um potenciômetro, né, para a gente variar e vocês verem, né, que ele varia o tempo, né, que permanece aceso, né? Conforme eu vou aumentando, ele vai aumentando esse tempo também, né? Eu estou aumentando a resistência, né, para poder carregar o capacitor, aquela curva de carga do capacitor, né? Mas um circuito muito útil, tá, pessoal? Então eu espero ter sido o mais didático possível, né? Um circuitinho simples, né? Conforme eu coloquei lá, minuteria e teoria, né? E ter explicado para vocês aí, basicamente o funcionamento, né, dele como monoestável, tá? Vou deixar os links aí, descrição de outros vídeos que eu comentei, né? E vou deixar um link também para aqueles que quiserem descarregar isso aqui e o datasheet do componente também. Tá ok, pessoal? Mais uma vez, obrigado pelos 543 inscritos, né? Obrigado pela participação de todos, né? E segue o canal crescendo aí, trazendo sempre novidades para vocês. Muito obrigado, pessoal. Um abraço.